Olá, guerreiros! Hoje nós vamos falar um pouco sobre avaliação pupilar, que é uma parte, é um aspecto relacionado à avaliação neurológica. Antes de iniciar a divisão da classificação da avaliação das pupilas, vamos reforçar um pouco os momentos ideais e quando é que você vai realizar a avaliação pupilar. Nem todo paciente ele tem indicação de ter avaliação pupilar. Imagina só, uma pessoa vai ser internada para fazer uma apendicectomia e você coloca no plano de cuidado de enfermagem que tem que ter uma avaliação pupilar de hora em hora. Então você não vai coletar muita informação, provavelmente não terá alteração e você vai gerar um desconforto no paciente. 1, 2 da manhã, 3, a turma vai lá, coloca a lanterna. E o motivo da admissão foi uma apendicectomia, ele foi operado por conta de uma apendicite. Então, via de regra, a avaliação pupilar ela fica reservada a ser realizada de maneira mais intensa, mais frequente, em pacientes com alteração neurológica. Quando é que eu vou fazer isso? Na admissão, é o primeiro momento que você faz. E após a admissão, o intervalo ele vai variar um pouco em relação à patologia e em relação ao protocolo institucional. Vou dar aqui 2 exemplos. Alguém deu entrada no serviço de urgência vítima de acidente automobilístico. Caiu de moto, sem capacete, bateu a cabeça. Então, no momento que ele chegar, você avalia a pupila e registra. Se não tiver um local para você registrar, você improvisa, escreve na sua evolução. A partir daquele momento, digamos que a admissão foi 8 da manhã. Você pode colocar para uma próxima avaliação 30 minutos depois, ou então 1 hora. O que não pode acontecer é você pegar pacientes com alterações mais sérias e ter uma avaliação pupilar 8 da manhã na admissão, um exemplo fictício, e a próxima avaliação ser meio-dia. Que aí nesse intervalo, o que é que pode acontecer? Ele deu entrada no serviço, já sonolento, e alterou o padrão pupilar e você não percebeu porque ficou 4 horas sem ter a avaliação. Então nessa parte é interessante a equipe de enfermagem ela ter um bom diálogo com a equipe médica. E é interessante também você utilizar seu raciocínio clínico, né? O cara deu entrada com a patologia que eu falei anteriormente, caiu de moto e bateu a cabeça. O médico necessariamente não vai precisar colocar na prescrição médica que a avaliação tem que ser de hora em hora. Você, como enfermeiro da urgência, tem que ter essa noção. Então ele deu entrada, você tem que saber que não vai poder ficar muito tempo sem avaliar a pupila. A outra situação muito comum, aí já vai cair mais nas pessoas que trabalham no centro cirúrgico e em unidade de terapia intensiva. O paciente fez uma cirurgia neurológica, ele fez uma clipagem de aneurisma. No momento que ele dá entrada na UTI vindo do centro cirúrgico, quase sempre ele vem sob efeito de anestesia, anestesia geral. Nesse momento, mesmo você tendo uma consciência que a patologia foi tratada no centro cirúrgico, aquela falsa impressão de que está tudo tranquilo, muitas vezes faz a equipe deslizar e cometer alguns erros. O que é que você tem que fazer nesse tipo de situação? Por experiência, sempre que um neurocirurgião chegar na UTI, nós nos reportávamos a ele, falávamos com o neurocirurgião, ele passa o caso, fala como foi a cirurgia e o médico da UTI, em consenso com a equipe de enfermagem, ele já coloca para avaliação pupilar ser de hora em hora. Então ele deu entrada na UTI às 21 horas. Aquela noite inteira, até no outro dia pela manhã, mesmo que o paciente acorde, tira o tubo, ele tem um bom nível de consciência, ele tem que ter uma avaliação pupilar com intervalo curto. A equipe de técnico de enfermagem tem que ser treinada. O enfermeiro ele vai ficar lá com seus 5 pacientes na UTI, ou até mais, depende se o colega colocou um atestado, não teve como ter uma reposição, foi de última hora. Então, se a equipe de técnico de enfermagem ela não souber, você vai ter uma sobrecarga de serviço
E tendo uma intercorrência com outro paciente, você pode aumentar esse intervalo de 1 hora para 3, simplesmente porque você não conseguiu ir lá. E é inadmissível isso acontecer tendo vários membros da equipe que devem ser capacitados para avaliar as pupilas. Aqui nós temos uma classificação básica. O normal que você quer encontrar em um paciente neurológico ou não, é meio taxativo falar neurológico, mas quem está assistindo o vídeo e não é da área da saúde, o cliente neurológico é aquele que deu entrada no serviço por alguma patologia relacionada ao sistema nervoso central, tá bom? Então, o que você quer encontrar é isso aqui, ó. Você quer encontrar pupila média, isocóricas, uma tem que ser igual a outra, e fotorreagentes. Quando você coloca a lanterninha, a pupila tende a contrair. Abaixo da pupila média, você tem a pupila miótica. O que é uma pupila miótica? É a pupila contraída, ela fica fechadinha. Quando é que eu vou ter pupila miótica? Tem várias causas, mas as principais: sedação, hiperglicemia ou hipoglicemia severa, a depender do nível de consciência, o paciente pode ter uma contração pupilar, e também algumas alterações em tronco cerebral, um AVC de tronco, algum sangramento nesta região. Tem uma pequena quantidade de pacientes que podem ter pupila miótica. A pupila midriática é a pupila dilatada. Isso aqui é o que a gente tem mais receio de que aconteça. A midríase e a anisocoria, que é quando uma pupila tem um tamanho diferente da outra. Essas situações, elas são muito complicadas porque a pupila te dando um aviso, te dando uma informação que o sistema nervoso central do paciente não está ok, ele está tendo um sofrimento. Um detalhe importante é que esta midríase ou anisocoria, elas podem ser reversíveis. O paciente deu entrada no serviço, fez a tomografia, está lá com um hematoma, foi para o centro cirúrgico, o médico drenou o hematoma. Algumas vezes, quando ele volta para o centro cirúrgico, o neurocirurgião já vem com um relato. Olha, na admissão estava midriático ou anisocórico. Pós-drenagem do hematoma, o paciente teve uma regularização do diâmetro pupilar. E para finalizar, gente, 2 aspectos que eu queria que vocês considerassem. Primeiro deles, paciente consciente, quando você vai avaliar a pupila, mesmo que tenha indicação, eles tendem a ter uma rejeição. Imagina só ter uma avaliação pupilar às 22 horas, o paciente está ali querendo dormir ou não. Mas se você achar que dá para aumentar um pouco esse intervalo, pacientes recém-admitidos, mesmo que eles tenham essa reclamação, que eles não entendam bem que aquilo é necessário, é bom você não transformar regra em exceção. Começar a aceitar muito a orientação do seu paciente e começar a aumentar o intervalo da avaliação das pupilas pelo simples fato daquilo dali incomodar. Incomoda, é um pouco chato, mas se você começar a aumentar muito o intervalo, você pode ter alguma alteração e perder a informação. Outro detalhe importante. O registro que eu falei para vocês, ele é essencial porque você vai trabalhar, se a pupila chegou média e isocórica, você vai trabalhar com a esperança de que continue assim. Então você vai torcer para que continue desta forma. Porém, se você não registrou que estava média e isocórica, 2 da manhã, 3, o técnico de enfermagem foi lá e deu uma olhada e viu que estava anisocórica, uma maior do que a outra. Se você não sabe como estava antes, digamos que ele chegou com a anisocoria e 2 da manhã continua anisocórica, provavelmente não teve alteração. Mas se não tiver registro, o que é que a equipe vai pensar? Vai pecar por excesso. Vai dizer, rapaz, eu não sei se estava anisocórica antes. Aí o que é que o médico faz? Pede uma tomografia, encaminha o paciente para a tomografia. Se tiver entubado, você vai ter uma trabalheira daquelas. Tem que botar na maca específica, colocar os suportes, risco de desconexão de tubo, desconexão de acesso. O transporte em si, algumas vezes, não pode ser realizado.
Mesmo no intra-hospitalar, se seu cliente estiver instável, você simplesmente vai assistir à indicação do exame sem poder fazer muita coisa. Então, sempre você memoriza ou anota, ou melhor, anota e memoriza a pupila da admissão, para você fazer um comparativo. Se tiver piora, é provável que o médico indique um exame de imagem para ver se teve algum tipo de alteração. Se não tiver piora, você vai ficar mais tranquilo. Você sabe que provavelmente não melhorou, mas também não teve mais nenhuma alteração, tá ok? Vamos ficando por aqui, eu acredito que tenha dado para você entender. E na sequência a gente vai falar um pouco mais sobre a parte neurológica. Um grande abraço e até a próxima aula.